Queridos, queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à casa, na mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por trás, aos pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhes tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés, de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Queridos, todas as vezes que nós nos juntamos no domingo à noite para adorar, para cultuar o Senhor, essa prática, que muitas vezes é feita sem reflexão, costuma criar, às vezes, uma compreensão teológica equivocada a respeito do que é adoração. Você já parou para pensar qual é a diferença entre louvor e adoração? Você saberia distinguir e me falar, não, louvor é isso, adoração é isso. Porque nós temos a tendência de associar louvor e adoração à música. Nós tendemos a associar adoração é alguém com violão tocando, conduzindo um momento de cânticos. E a adoração é algo muito mais profundo. Né? Como um presbítero de João Dourado costuma dizer, a adoração não é o estilo de música, a adoração é o estilo de vida. O louvor diz muito a respeito àquilo que a gente declara, aquilo que a gente confessa. Louvar vem de dar laudo, de você anunciar alguma coisa. Já a adoração diz respeito ao comprometimento da vida, a maneira como você se envolve com a vida cristã. Jesus, quando conversa com a mulher no tanque ali, e ela preocupada, perguntando onde é que deveria adorar, se era em Samaria, se era em Jerusalém, preocupação local, religiosa. E a resposta de Jesus é: não, você tá equivocada, né? Não é lá nem cá. E ele fala: eis que chegará a hora, e já chegou, né? Que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, o meu culto, a minha vida, a minha entrega e a minha integridade para com Deus, isso diz respeito à minha adoração. A minha vida é uma adoração ambulante, pode-se dizer isso. E esse texto trata-se de adoração.
E o que a gente queria, que eu gostaria de refletir com vocês essa noite, é o que essa passagem nos ensina sobre a adoração. O que é que essa passagem nos ensina a respeito dessa questão tão importante, tão concernente às nossas vidas, que é a adoração? O texto diz que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na casa daquele fariseu. E aqueles jantares eram grandes jantares, muitas vezes eram em espaços reservados para isso. E diz que no momento em que Jesus chega, ele se assenta à mesa e diz que uma mulher pecadora, ela entra, derrama unguento nos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus e enxugar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. E aquela cena deixou o fariseu pasmado. E a primeira coisa que o fariseu olha e fala é: eu até tinha algum tipo de esperança de que esse cara realmente era algum tipo de profeta. Mas se ele soubesse que mulher é essa, quem é essa mulher e a fama que ela tem nessa cidade, ele não tinha deixado ela nem encostar perto dele. Então, a conclusão que aquele homem chega é que Jesus não era o Messias, que Jesus não era um profeta, que Jesus não era um homem realmente usado por Deus, ungido por Deus para fazer a sua obra. Talvez ele tinha algum tipo de dúvida, o texto não diz. Talvez ele fosse totalmente descrente, talvez ele estivesse tentando tirar algumas dúvidas para poder crer de verdade, mas o fato de Jesus permitir aquela mulher ter aquela atitude no momento daquela janta, descredibilizou Jesus diante dos olhos daquele fariseu. Aquele homem, na hora, ele falou: opa, reprovado. Na minha avaliação, ele não é o Messias. E Jesus confronta a perspectiva desse homem e ele vai trazer aqui alguns ensinamentos a respeito do que é a adoração. Em primeiro lugar, a adoração é um ato de submissão. A adoração é um ato de submissão a Deus. A passagem diz que aquela mulher, diante de Jesus, começa a lavar os seus pés. Sabe por quê? Porque Jesus para ela era o seu Senhor. Aquela mulher se prostra diante de Jesus. Aquela mulher começa a lavar os pés de Jesus. Aquela mulher começa a ter aquele momento, aquele ritual, limpando os pés de Jesus. Porque ela olha para Jesus como Senhor. Ela fala: aquele é meu Senhor. Eu sou serva dele. E esse trabalho de lavar os pés dos convidados era o trabalho feito pelo servo mais simples da casa. As casas que eram mais abastadas, elas tinham um servo especificamente para essa função, lavar os pés dos convidados. E era tido como uma função muito desprezível, você tocar os pés de alguém que andou quilômetros com aquela sandália cheia de lama, de barro, os pés suados, e aquela mulher entra, imagina, gente, os pés de Jesus era pé sujo, pé de peão. Jesus andava como todo mundo andava, era de sandália, Jesus suava, era um homem como qualquer um de nós. E aquela mulher começa a limpar, purificar os pés de Jesus. Ou seja, porque a adoração, queridos, é um ato de submissão. O fariseu não reconhecia a autenticidade do ministério de Jesus e nem o propósito da sua obra. Por isso, ele não tratou Jesus com honra. Por isso, ele não adorou Jesus. Você percebe que a adoração que acontece naquele espaço para jantar é de uma mulher tida como impura. E aquela mulher se prostra diante de Jesus e o adora. Queridos, é impossível você adorar a Deus sem submissão a Deus. É impossível você ter uma vida de verdadeira adoração se Deus não é o Senhor da tua vida, se Cristo não é o Senhor da tua vida. Jesus foi muito claro a respeito disso. Eu gosto dessa frase, ele fala: aqueles que têm os meus mandamentos e o guardam, esse é o que me ama. Aqueles que ouvem a minha voz e me seguem, esses são os verdadeiros adoradores. São aqueles que me adorarão em espírito e em verdade. São aqueles que não dependem de entrar pelas portas de uma igreja no horário de culto no domingo e colocar uma capa de espiritualidade e colocar uma postura de seriedade, de santidade, mas quando sai dali,
a vida não demonstra qualquer compromisso com Deus e com a sua palavra. Então nós precisamos entender isso de forma muito clara, queridos. Entender isso de forma muito clara, e isso é muito básico. A adoração é um ato de submissão. Porque a adoração diz respeito ao comprometimento da minha vida com o meu Senhor. Então, para que eu adore, tem que existir submissão. E a postura daquela mulher diante de Jesus é uma postura de submissão. Você é o meu Senhor, e por isso eu estou lavando os teus pés. Somente quando a gente entende isso, que a adoração ela depende da nossa submissão, é que a gente passa a viver uma vida de verdadeira adoração. A gente não pode esquecer, a gente não pode tentar trazer um outro significado para isso. O fato é que a adoração é um ato de submissão. E aquela mulher se coloca dessa maneira perante Jesus. Mas não só isso, a adoração é um ato de gratidão. A adoração é um ato de gratidão. Interessante que quando aquele homem censura Jesus em seu coração, falando, ele não é profeta. Primeiro, se ele conhece a fama dessa mulher, ele já está errando, porque um homem santo não pode se misturar com um pecador, permitir que um pecador toque os seus pés. Essa era a visão que eles tinham. Os fariseus não andavam com os pecadores, com aqueles que tinham uma fama. Então, para ele, Jesus, primeiro, não era profeta, porque não adivinhou, né? Deus não lhe revelou a vida daquela mulher. E se tivesse feito isso, ele estaria sendo reprovado, porque ele estava sendo servido por um pecador. E aí Jesus, conhecendo aquele coração, ele fala, Simão, deixa eu lhe contar uma história. Haviam 2 devedores. E o credor precisava receber, queria receber esse dinheiro. Mas os 2 sem ter o que pagar. Ele acabou liberando os 2 da dívida. E a pergunta que Jesus fez foi, quem você acha que ficaria mais grato numa situação dessa? Quem ficou mais grato? E a resposta dele foi correta, não, o que teve a dívida maior perdoada. Né? Então o cara ter a dívida perdoada de R$50 é uma coisa, mas alguém me liberar de uma conta de 500, 5 mil reais, o meu senso de gratidão vai ser maior do que se fosse um valor menor. E aí Jesus fala, pois é por isso que essa mulher está me adorando. É por isso que essa mulher está fazendo o que fez o que fez. É por isso que isso aconteceu. Porque, primeiro, essa mulher tem consciência de pecado. Essa mulher tem consciência de pecado. Mas essa mulher também tem consciência e convicção de perdão. Então, queridos, por crer que ela estava sendo perdoada, que Jesus receberia uma pecadora por ser gracioso, por ser misericordioso, aquela mulher demonstra gratidão. Aquela mulher tinha consciência de que era pecadora, mas estava grata por entender a graça salvadora de Jesus. Então, o interessante é que talvez você pense, então quer dizer que a mulher era mais grata e o fariseu era menos grato. O fariseu é aquele que foi perdoado de 50 denários. Não. O fariseu, na verdade, ele não houve gratidão em questão alguma. Porque o próprio texto diz isso. Jesus começa a falar com ele. Simão, deixa eu te falar uma coisa. Em toda casa que a gente vai, o convidado é recebido com honra, com zelo, com cuidado. A gente tem os pés lavados. Eu cheguei, sentei, e você não lavou os meus pés. Simão, eu cheguei, você nem me cumprimentou com um beijo, que era costume na época. Simão, você nem ungiu a minha cabeça. Agora, olha a maneira como essa mulher está me tratando desde a hora que eu cheguei. Essa mulher chegou, se jogou nos meus pés. Ela está chorando, ela está adorando ao seu Senhor. Eu estou recebendo a adoração dela, sabe por quê? Porque ela é uma mulher grata. Porque ela reconhece que é pecadora e que foi perdoada. Irmãos, quando a gente tem convicção de pecado, quando a palavra de Deus nos é revelada ao coração e a gente entende que a gente é pecador, a nossa sensação é de desespero. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele falou isso, cara,
quando eu comecei a me dar conta, mesmo sendo criado na igreja a vida toda, quando eu me dei conta de quem eu era e meu estado diante de Deus, falei, cara, era uma situação de desespero, de agonia. Queridos, mas quando a gente chega dessa maneira diante de Deus, e Deus nos perdoa, e a gente tem convicção de que a justiça de Cristo foi aplicada às nossas vidas, irmãos, a nossa reação é de gratidão, a nossa reação é adoração. E é por isso que a gente, quando chega domingo na igreja, a gente precisa ter consciência do que a gente está falando. O que a gente canta, o que a gente lê, o que a gente reflete. Porque a adoração é um ato de gratidão. Quando você adora, você está demonstrando a tua gratidão pela obra de Cristo, por aquilo que Cristo fez. É isso que acontece. Essa consciência da obra de Jesus na minha vida me torna grato. Certa vez, no período em que os Estados Unidos vivia aquela situação de escravidão muito forte, era uma coisa terrível, e um homem crente, ele chegou num local de comércio de escravos, ele viu uma mulher sendo leiloada, uma negra sendo leiloada. Ele entrou naquele leilão, ele pagou o valor que aquela mulher começou a ser disputado. Aquele homem pegou, subiu, pegou aquela menina pelo braço, ela cuspiu no seu rosto, ele limpou aquele cuspe, levou ela numa espécie de fórum, pagou a liberdade daquela mulher, deu a carta de alforria, ela sem entender, achou que ela iria usá-la para alguma coisa, para algum fim, e ela cospe mais uma vez nele, ele limpa novamente o cuspe e fala com ela, minha filha, eu comprei a tua liberdade. Eu comprei a tua liberdade. Você pode ir em paz. Pode seguir a tua vida. Aquela mulher que nunca tinha recebido esse tratamento gracioso, bondoso, ela desabou em lágrimas, desabou em choro e falou assim, eu não posso viver sem tentar retribuir o que o Senhor fez por mim. Eu sei que o Senhor me libertou, mas eu quero viver o resto da minha vida servindo ao Senhor. Me leva para a tua família, eu quero trabalhar para a tua casa, eu quero servir, porque é a única coisa que eu posso fazer. Ou seja, queridos, a adoração a Deus que nós entregamos é um ato de gratidão. Por reconhecer aquilo que Cristo fez por nós, nós o adoramos. E quanto mais essa consciência é viva no nosso coração e na nossa mente, mais nós compreendemos a adoração. E mais ela flui de maneira natural e de maneira que agrada a Deus. Então, queridos, a adoração é um ato de submissão, a adoração é um ato de gratidão, mas também a adoração é um ato de fé. Adorar a Deus é um ato de fé. Olha comigo o verso 48. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Interessante que em nenhum momento aquela mulher confessa pecado. E a passagem que diz que era uma mulher que tinha muitos pecados. Era uma mulher de má fama na sociedade. Era uma mulher que não era respeitada por ninguém. Então aquela mulher, no final daquele ato de lavar os pés de Jesus, Jesus fala, filha, os teus pecados foram perdoados. Os teus pecados foram perdoados. E olha só o que acontece. Verso 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Quem é esse cara que pode perdoar pecados? Jesus ignora aquelas críticas. E ele traz uma palavra, uma revelação extraordinária. Ele diz, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Queridos, por que que a adoração é um ato de fé? Porque quando eu adoro, eu estou demonstrando a minha gratidão. Eu estou respondendo a obra de Cristo na minha vida. Quando eu adoro, eu estou dizendo que eu confio na obra de Jesus.
Aquela mulher, ela tinha convicção de que se ela se aproximasse de Jesus, de que se ela lançasse-se aos pés de Jesus, Jesus não iria enxotá-la. Jesus não mandaria ela embora. Ela falou: esse homem é diferente. Esse homem é escolhido por Deus. Esse homem não é como esses outros, não é como os fariseus. Existe amor, existe graça, existe bondade no coração desse homem. E eu tenho certeza que se eu me lançar aos pés dele, eu posso ficar tranquilo, porque ele irá me aceitar. Ele irá me aceitar. Quando nós oramos, quando nós cultuamos a Deus, isso é um ato de fé. Sabe por quê? Porque Deus não atende pecador. Porque Deus não recebe pecador. Deus não compactua com o pecado. Mas sabe o que acontece? A justiça de Jesus está sobre as nossas vidas. No Velho Testamento, quando alguém pegava um animal, levava o animal para o sacrifício, ele tinha plena consciência de que ele transgrediu a lei, de que ele deveria morrer, mas pelo fato de ele entregar um cordeiro sem defeito para ser morto, o pensamento de um hebreu era o seguinte: eu deveria estar morrendo no lugar daquele animal. Quem pecou não foi aquele animal, o pecado é meu. Mas Deus, por ser gracioso, Ele está trocando o meu sacrifício, o juízo que deveria cair sobre mim, está caindo sobre aquele animal. Então, o hebreu adorava, entregava o seu culto, a sua oferta, e ele voltava para casa com a convicção de que Deus perdoou o meu pecado. Ele não deixou meu pecado esquecido. Ele executou o juízo em um animal. Isso é um ato de fé. Por isso, irmãos, confiar na obra de Cristo é um ato de fé. Adorar é um ato de fé. Porque quando a gente faz isso, a gente não faz isso baseado no nosso mérito, baseado na nossa santidade, na nossa moralidade. A gente faz isso porque a gente tem convicção de que o sacrifício de Cristo foi perfeito e que a gente pode se achegar ao Pai e ser atendidos como filhos. Porque quando Deus olha para nós, Ele não nos vê. Ele vê a justiça do seu Filho na nossa frente. É por isso. Então, irmãos, a adoração é um ato de submissão, é um ato de gratidão e um ato de fé. Nós precisamos entender que a nossa relação com Deus, ela é alterada à medida que a gente se relaciona com Deus. Jesus falou isso. Sem mim nada podereis fazer. Ele estava se referindo aos frutos. Que sem a ligação com a videira, eles não teriam capacidade de frutificar. A nossa vida com Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais a nossa adoração ela é purificada, ela se torna cada vez mais sólida, mais genuína, porque é fruto de um relacionamento onde o servo conhece o seu Senhor. O servo ama o seu Senhor e ele vive em função do seu Senhor. Então, irmãos, eu queria encerrar dizendo o seguinte, na verdade perguntando, como anda a tua submissão a Deus? Você tem se submetido à palavra de Deus ou você tem vivido em rebeldia? Como anda a tua vida diante do Senhor? Segundo lugar, você é uma pessoa grata a Deus? Você tem um coração que reconhece a bondade de Deus na tua vida? Que se constrange diante do sacrifício de Cristo e fala assim: o que Cristo fez por mim, eu nunca vou poder pagar. A justificação, queridos, é um ato de declaração de amor de Deus por nós. Mas a santificação é a nossa resposta, é a nossa declaração de amor. Quando a gente se santifica, a gente está mostrando nossa gratidão. E em último, a verdadeira adoração é um ato de fé. Ou seja, você quando pede perdão pelo seu pecado, você confia na obra de Cristo? Você tem sido sustentado pela confiança daquilo que Cristo fez? Ou você vive em dúvida se foi perdoado? Você vive em dúvida se vai para o céu? Porque quando você avalia a sua vida, você vê tanto erro. Porque se você for depender de confiar no teu desempenho,
a tendência é essa. É você estar sempre em desespero, é você estar sempre em angústia e agonia, porque você não confia na obra de Cristo. Você fala que Cristo é o teu Salvador, mas você vive se avaliando para poder saber se você é digno, para saber se você está garantido, e o que nos garante salvação é a nossa fé em Cristo. A nossa santificação é a resposta. A nossa santificação é a resposta daquilo que Cristo fez e não o objetivo. A gente não se santifica para ganhar o céu. A gente não se santifica para ser aceito. A gente se santifica porque nós fomos aceitos, nós fomos recebidos. Nós fomos tirados do inferno, do poder do pecado. E por isso a gente pode andar em novidade de vida. Então, eu queria orar por você nesse momento e que você fala: Deus, me torna um verdadeiro adorador. Um adorador que adora em espírito e em verdade. Um adorador que não depende do sistema religioso para se sentir um adorador. Essa época que a gente ficou tanto tempo sem se encontrar na igreja. A pergunta é: você conseguiu identificar adoração na tua vida? Porque quando a gente percebe que a gente só sente que adorou, a gente só acha que adorou, porque veio no domingo, cantou 5 músicas e ouviu a palavra, é porque a nossa compreensão de adoração precisa melhorar. E mais do que isso, a nossa vida precisa melhorar. Talvez você não saiba definir o que é adoração, mas você viva como um adorador verdadeiro. E isso que Deus quer de nós. Corações comprometidos, vidas entregues, que dependem do Senhor.